E paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui, né, feliz por estar gravando esse vídeo, pedindo a você que está assistindo a esse vídeo, que se inscreva no canal, deixe o seu comentário, sinalize se gostou, ao final do vídeo sinalize se não gostou, né, faça sugestões, né? O tema do vídeo de hoje, irmãos, para ser mais rápido, é marxismo cultural LGBT e o silêncio da CCB. Bem, vamos lá rapidinho, antes de explicar o que é marxismo cultural. Irmãos, você tem visto que nos últimos dias aconteceram fatos estranhos ao mundo cristão que acompanha as redes sociais, os canais de televisão e as redes sociais no YouTube, Facebook, Instagram, outros tipos de canais e também plataformas de conhecimento e compartilhamento de informações, redes sociais, tem visto um grande ruvuvu, grande muvuca que tem acontecido por causa de um falso irmão, um falso pastor, chamado Ed René Kivitz, né? Que ele é pastor de uma igreja batista de Água Branca, São Paulo. E depois que ele fez uma pregação horrorosa, né? Horrorosa, com a aparência de piedade, de cristianismo, que na verdade o que ele estava pregando era o marxismo cultural LGBT, ainda foi apoiado por um outro pregador gospel, né, que é da Igreja do Amor, né, que é o Vitor Azevedo, jovem, né, imaturo, tomando leitinho ainda, devia tomar leitinho, menino, não conhece nada do evangelho. Hoje na minha idade que eu estou, eu concordo que quando eu tinha 20, 21, 25 anos, eu não tinha metade da metade do necessário para poder cumprir uma vida espiritual. E hoje mesmo, na idade que eu estou, não me acho preparado 100% para assumir um ministério de pregação ou para poder lecionar as Sagradas Escrituras com total convicção do que o Senhor Jesus não tem nos preparado. Mesmo com cursos teológicos, com experiência de vida grande, sofrimentos, todo tipo de experiência que a gente adquire com o tempo, a gente tem que estar preparado, né? Se achar como um vaso novo para que Deus nos encha. O que aconteceu, irmãos? Durante esse período aí de uma semana, alguns dias, 10 dias, né, que houve aquela pregação do Ed René Kivitz, pastor daquela igreja lá do estado, acho que se não me engano, de São Paulo, não sei o estado correto aqui, eu acompanhei a pregação pelo YouTube. E o que aconteceu? Na qual a pregação ele desmerece as escrituras, dizendo que elas precisavam ser atualizadas, ou seja, refeitas num contexto para incluir a população LGBT e outros tipos de populações, outros tipos de pessoas e formas de pensamento diferentes. Incluir essas pessoas, né? Então ele é um promulgador da heresia, né? Eu sou a favor que as escrituras sejam atualizadas, mas no seu contexto. Eu já fiz aqui um vídeo sobre a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, né? Ela tem defeitos? Tem, mas é um contexto original da Bíblia Sagrada, as palavras de Cristo, ensinamentos que dado pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo e demais outros irmãos que trabalharam durante muito tempo no Evangelho e deram sua vida pelo Evangelho genuíno da graça de Deus. Então este pastor veio e fez aquela pregação horrorosa, né? Que na verdade é um discurso marxista, né? Engraçado, esse movimento LGBT, o marxismo, que os condenava, agora tem sido uma base ideia para esse apoio. E o porquê eu cito a CCB? Irmãos, irmã que está vendo esse vídeo, né? É um vídeo complexo, mas você nota que durante esse período de 10 dias aí, muitos líderes evangélicos da bancada evangélica na nossa política, né, na Câmara, no Senado, e também líderes evangélicos das igrejas batistas mesmo, presbiteriana, renovadas, Assembleias de Deus e todas as outras denominações se posicionaram contra o ponto de vista que esse falso pastor Ed René Kivitz tem promulgado, e também pelo discurso de apoio desse rapaz aí, o Vitor Azevedo. E eu necessitei
irmãos, de guardar um tempo para fazer o vídeo. Porque eu já tinha a ideia de fazer o vídeo quando aconteceu o fato, mas eu esperei dar o tempo. O tempo do silêncio CCB. Irmãos, eu não tenho visto na internet nenhum membro da administração da Congregação Cristã no Brasil se posicionar contra ou rebater, defendendo o Evangelho da Graça, como está escrito, indiferente se você usa a tradução antiga do Ferreira de Almeida ou a nova tradução. Eu não vejo a manifestação, eles são apolíticos no sentido político administrativo e são apolíticos no sentido evangelístico. Para o Ministério CCB, o mundo já acabou. Já cumpriu o Apocalipse. Já acabou o mundo. Eles estão no tempo da graça só deles, né? Estão vivendo o milênio deles. O mundo que se dane, se lasque. Me perdão pela palavra chula e grosseira, né? Mas para o Ministério CB, isso aqui não importa mais nada. Eles têm um cargo que é de pregar bonito, falar bonito e inventar um monte de conversinha e blá 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 em cima do povo, pegar coleta, né? E tacar-lhe pancada em todas as denominações. Mas na hora de defender o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, o que eu vejo? Silêncio. E isso, irmão, se você puder, irmã, puder necessitar de pensar bem, já aconteceu aí há alguns meses atrás, quando, por exemplo, um grupo de humor chamado Porta dos Fundos, mau humor, né? Satírico, mas não é sátira verdadeira, aquilo ali na verdade é blasfêmia, né? Utilizando isso de marxismo cultural LGBT, satirizou o nosso Senhor. Eu não vi em nenhum momento a igreja se pronunciar. A igreja, a congregação não se pronunciou. Eu não vi nem cultos online, nem fora de culto online, nem por circular por nada. Conversei com irmãos do ministério aqui em Curitiba, ninguém toca no assunto. Olha, por enquanto não veio nada, não se envolver nisso. Quer dizer, eles lavam as mãozinhas igual Pilatos lava e não toca no assunto. Mas se voltarmos antes ainda, em 2002 até 2006, existia uma deputada, se não me engano, o nome dela é Yara Bernardi, e ela deu ela tentou aprovar um projeto chamado PL 122, que é o projeto de lei 122, e depois foi ratificado pela Marta Suplicy em 2006, 2007, né? O único líder evangélico que eu vi se levantar para defender os cristãos sobre esse projeto, que aliás eu não contei para vocês o que é o projeto, esse projeto PL 122, que está lá enterrado, pode ressuscitar a qualquer momento, ele critica, censura a Bíblia Sagrada e qualquer tipo de manifesto de cunho psicológico, cultural, escrito, áudio, vídeo, qualquer tipo de material que fale contra o movimento LGBT, contra esse pragmatismo que nós estamos vivendo e esse ativismo gay, com pena, torna crime. Ou seja, a Bíblia Sagrada, como nós temos, se fosse aprovado esse projeto, ela viria com tarjas pretas em cima de textos, ou suprimido textos, talvez suprimido por asteriscos ou por páginas em brancos. Quer dizer, iam tirar texto da Bíblia, ou mudar a Bíblia Sagrada. Isso já foi tentado pelos partidos de esquerda, ideologia esquerda, marxista, né, fundamentalista marxismo, a fazer isso lá em 2006. Somente um pastor evangélico que eu vi se bater de frente com isso aí, de começo, que foi o pastor Silas Malafaia, da igreja Associação Vitória em Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Depois tivemos o senador Magno Malta, que também foi de frente com ele, já pegou a bandeira do aborto junto, e os temas cristãos. Então veja, mas em nenhum momento eu vi alguém da presidência, do escalão da Congregação Cristã no Brasil, apoiar. Tivemos até membros da Igreja Católica, do clero da Igreja Católica, que foram a favor do pastor Silas Malafaia, quando ele esteve em Brasília. Durante manifestações do impeachment da presidente Dilma, também houve um movimento aí e não se apareceu. Mas o importante é que a gente fala o quê? O marxismo cultural, que foi uma apropriação das ideias do Karl Marx, Friedrich Engels e também outros pensadores de esquerda, né, como Antonio Gramsci e outros pensadores, eles visam destruir o sistema familiar
comum e verdadeiro e único é desestruturar uma sociedade para destruir ela, começar uma nova sociedade anárquica, que ela é transitória e ela transforma-se numa sociedade ditada por uma pequena parcela da sociedade, que não seria uma ditadura na cabeça deles, mas seria um governo centralizado por uma nova cultura. Isso a gente pode traduzir numa nova era. Uma nova era marxista ou comunista. Então, esse movimento existe. Ele tem, durante alguns anos, se utilizado de meios televisivos, rádio, internet, igrejas, para tentar combater a moral cristã, o evangelho sadio e da graça. Eu não vejo em nenhum momento a igreja se posicionar. Eu não vejo ninguém da administração e a público. Então isso me choca como cristão e me envergonha como ex-membro da CCB, que eu fiquei lá 8 anos, já faz 15 que eu saí. Isso me envergonha, por que é que eu não saí antes? Mas eu estava alienado naquela época, nem televisão na minha casa eu tinha na época. Hoje, você que está vendo esse vídeo, você já é uma pessoa esclarecida. Você já conhece a Bíblia Sagrada, você já conhece os meios de comunicação, conhece Netflix, conhece o que for com as plataformas, Instagram. Você tem uma chuva de informações em cima de você. E você já percebeu que muitos líderes que eram chamados de sectários, que eram tratados como aliados do maligno para deturpar a palavra de Deus, defendendo a Bíblia. A Bíblia não precisa ser mudada, ela precisa ser atualizada na sua linguagem. Eu defendo a atualização da Bíblia na linguagem, mas não tirar o contexto, não acrescentar nada nela e não diminuir, mas atualizar a linguagem para que a população tenha acesso ao conhecimento das Escrituras e saber identificar o que é bom, o que é justo, o que foi transitório, o que foi passageiro e assim por diante. Agora, atualizar a Bíblia do contexto de você suprimir versículos, textos, criar um universo novo, um novo Cristo, novos apóstolos, uma nova doutrina, para poder colocar homossexuais, talvez viciados e ateus no meio. Ó, sinto muito, sinto muito. Se você ainda tem a esperança de ver uma mudança no mundo melhor, essa mudança no mundo melhor, ela vai ser por quem? Pelos filhos das trevas ou pelos filhos da luz? A gente tem que mudar então os textos bíblicos para que uma camada da sociedade que se fez elite e se foi vista como massa de manobra, como é o movimento LGBT. Eu lembro muito bem, irmãos, alguns anos atrás, foi feita uma marcha para Jesus e juntou aí 600 mil pessoas. Depois teve uma parada gay e juntou 4 milhões, 3 milhões. Então, cresceu muito o movimento. Políticos e pensadores e filósofos, comunistas, socialistas, marxistas, né, ativistas gays, viram um espaço, uma brecha na sociedade para poder manipular esse grupo, para poder se perpetuar no poder e instalar uma desordem mundial. Não uma nova ordem mundial, mas uma desordem mundial, né? É tudo o que o inimigo gosta. Então eu gostaria de deixar para vocês hoje um texto que muitos não conhecem esse texto. Talvez você já tenha visto testemunhos de ex-homossexuais. Ex-homossexuais. Existe um mito de que não existe ex-homossexual. Não, existe sim ex-homossexuais. Na congregação cristã no Brasil, eu conheço muitos homossexuais que estão lá mascarados, escondidos, né? Conheço 3 do ministério, não são ministério alto, mas são ministérios baixos, né? Alguns de menores cargos para jovens e menores, outro cargo que não é tão importante na parte de leitura, de ensino, mas são ministérios administrativos. Conheço 3 homossexuais que estão lá há anos e praticam homossexualidade escondido. Eu não vou citar nome, vou ser processado por essa igreja. Eles acabam processando, mas existe. Não vamos tocar para fora da igreja, mas tem que promover emulação, crescimento. Não adianta você ficar 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja e continuar com o mesmo comportamento. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E na palavra de Deus no texto, que vamos ler em 1 Coríntios,
no capítulo 6, no versículo 10 e 11, nós achamos uma prova teológica e escatológica, uma prova bíblica, neotestamentária, de que existe cura, existe mudança, existe transformação na vida dos homossexuais. O que aconteceu? O apóstolo foi para Corinto. A igreja de Corinto, ela foi uma igreja nova. Havia muitas pessoas lá que praticavam o paganismo romano. E entre eles as orgias, a homossexualidade, bissexualidade, penta, hexa, tetrasexualidade. Mas o apóstolo Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo, foi lá, conversou com eles, instruiu eles, expôs o evangelho da graça e muitos libertaram. Depois, alguns casos depois, houve um problema lá entre pregação, tipo de pregação, e ele voltou lá, tipo de doutrina, alguém ensinava uma doutrina diferente, ele voltou lá. E nesse texto aqui, ele fala aí sobre um juízo entre irmãos infiéis, problemas de processos e assim por diante. E ele chega a citar a condição homossexual, ativa ou passiva, daqueles irmãos que estavam lá antes de se converterem a Cristo, de mudarem de vida. E esse tipo de texto que está aqui, em 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 10 em diante, é um dos textos que esse ativismo aí, marxista, cultural, LGBT, quer tirar da Bíblia. Quer tirar da Bíblia. Então eu vou ler para vocês rapidamente o versículo 10 e 11 do primeiro livro de Coríntios, no capítulo 6. Marca lá, capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 10 e 11. Então, no versículo 10 está escrito o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados aqui é homossexual, nem o avarento, nem os sodomitas, sodomita também é homossexual, nem os ladrões, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto. Versículo 11. Vamos continuar o versículo para você entender. Olha o que aconteceu, a transformação. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito do nosso Deus transforma os roubadores, os mentirosos, os caluniadores, os idólatras, os adúlteros. E fora essa classe de pecadores, ela também transforma os efeminados, que seriam vamos usar assim, os efeminados, os homossexuais passivos, e os sodomitas, que seriam os homossexuais ativos. Então, ele até exemplifica e separa por dois essa mesma classe de pessoas com esses mesmos problemas e distúrbios de comportamento, não é um distúrbio mental, mas é comportamento adquirido. Não importa de que forma adquiriu, se por causa de uma violência sexual, se por uma conduta, se por uma associação de comportamento familiar, se você se adquiriu através de um conhecimento externo, influência de um parente, influência de externos, não importa como adquiriu, o comportamento é este, e eles foram transformados. O apóstolo fala que era como alguns eram antigamente, mas foram lavados, transformados pelo poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo transforma. E nesta carta aqui, de 1 Coríntios capítulo 6, ele foi resolver outro problema, mas ele ainda citou esse caso. E eu lembro que, veja, irmãos, nos últimos anos, eu nunca tinha visto esse texto ser pregado na congregação. Nunca vi. Do que a igreja tem medo de se pronunciar nesses assuntos? Tem medo que os irmãos saiam da igreja? Porque se tiver nessa condição já não é irmão. Ele é membro da igreja, mas não é irmão. Ele está numa conduta diferente do que os irmãos lavados, remidos, têm que se comportar. Agora, você acusado de homofóbico por expressar uma leitura de uma Sagrada Escritura que tem 2000 anos, eu vou ser homofóbico, vou ser chamado de alienado sexual, eu vou ser chamado de preconceituoso.
de neonazista. Vou ser chamado do que for por causa de ler um texto filosófico, religioso, transcendental, palavra viva, eficaz, palavra de Deus. Texto que o apóstolo São Paulo levou a Corinto e ele citou esse texto aí. Então eu vou ser julgado pelas minhas palavras. A maioria do povo não quer escutar a verdade. E se você prega a verdade numa igreja, geralmente a população que está ali e comete esse tipo de pecados ou distúrbios comportamentais, eles acabam saindo da igreja, ficam ofendidos. Mas o remédio bom, ele é amargo, ele é para doer mesmo. O remédio bom mesmo, ele é amargo, né? Então, o que acontece? A igreja se cala. Por que a igreja se cala? Defender a Bíblia, como eles defendem, dizendo que tem que ser esse texto antigo aqui, um texto arcaico do João Ferreira de Almeida, eles defendem. Defendiam no púlpito. Os cultos já voltaram. Então eu gostaria de dizer para os irmãos que escutaram esse meu vídeo de 20 e poucos minutos aí, se você tem conhecimento de algum culto nesse período de tempo em que houve esse escândalo desse pseudo pastor, desse falso pastor Ed Renekiewicz e desse rapaz Vitor, eu já até esqueci, Vitor Azevedo, né? Se você tem conhecimento que algum irmão levantou-se em púlpito, falou sobre esse assunto, tocou na ferida e defendeu o evangelho, você me corrija. Você me cita aí o texto, ou me cita o vídeo do culto online ou do culto presencial, que eu vou me retratar. Mas eu tenho acompanhado muito esse movimento da CCB, do Universo CCB, e eu acompanho vários canais. Eu acompanho 17 canais reformadores, e também acompanho mais ou menos uns 8 ou 9 canais que já são ligados à denominação. E por que é que ela se cala? Então, se você acha que a tua igreja é obra de Deus e ela não se levanta para se defender, fica meio estranho. É muito estranho, né? Um reino dividido, ele não pode subsistir. Um reino dividido não pode subsistir, né? Ainda havia hoje um vídeo do canal Jesus Cop, né? Jesus Cup, né? Que fala sobre homossexualidade. Ainda hoje eu vi mais um texto, né? Então várias igrejas condenadas pelo movimento conservador da CCB, as igrejas pretas, as igrejas dos roqueiros, mas a maioria vem se posicionando contra essa porcaria, esse estrume falacioso que o Ed Renekiewicz anunciou. Ele já não é a primeira vez que ele fala bobagem, mas ele está demonstrando essa filosofia marxista cultural que está apropriando das igrejas, que tudo é lícito, tudo pode se fazer, e há um politicamente correto aí, e um politicamente incorreto. Então eu gostaria que, se você tem esses vídeos que pode contradizer essa minha constatação, você me mostre. Mas caso você não tenha, e você não tenha percebido alguma coisa sobre esse assunto, então você tem agora uma prova cabal de que a CCB não tem compromisso nenhum com o Evangelho de Cristo e com a vinda de nosso Senhor. Porque é, na verdade, notório que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e virão homens imorais, idólatras, gananciosos, que vão fazer da gente negócio, e isso está se cumprindo. Desculpe minhas palavras rudes de falar hoje com os irmãos no vídeo, né? Eu peço perdão se eu me excedi. É um tema polêmico, né? Mas eu espero que você comente bastante e passe esse vídeo para frente, né? Leia esse texto que eu passei por mão para irmã aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11. E leia e entenda esse texto, que há solução. Há solução. Então, isso aqui é o remédio. E o doente não quer ser curado. O doente quer transformar o remédio em veneno. Entenda que nem tudo que reluz é ouro. Bem, eu agradeço você ter visto esse vídeo até esse momento, né? Espero que Deus abençoe a tua vida, para que Deus te ilumine, te dê sabedoria para discernimento de tudo aquilo que ocorre no nosso mundo nos dias atuais. Para que assim Deus abençoe grandemente você, a sua família, e nos dê todo dia a esperança de que o Senhor Jesus Cristo venha logo, para que a gente não perca a nossa comunhão, a nossa espiritualidade, não viva irado com essas manifestações malignas que têm
atacado o povo de Deus. Então eu espero que Deus abençoe você grandemente, com saúde, paz e graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nos vemos até o próximo vídeo.